Trago mais uma, meus caros. O sistema, ele ainda não está retrocedendo. Pelo menos na parte das instituições. O sistema é constituído. Ele está bancando ainda a aposta. Agora, nessa questão de violência contra a mulher, a coisa está totalmente fora de controle. Quando eu vim avisando já há muito tempo, alguns me taxaram de exagerado. E eu pensei assim, bom, então deixa o tempo passar, e aí o próprio sistema, ele vai mostrar que eu não estava exagerando. E é o que está acontecendo agora. O próprio sistema está demonstrando ao vivo que o que eu alertava anos atrás está se concretizando. E outra, eu disse, o sistema ele é autofágico. Na sua loucura revolucionária, ele acha que nessa toada, nessa saga insana contra os homens, isso vai dar certo. Mas não, isso dará errado. Só que enquanto não acontecer algo pesado contra o sistema, ele vai ser que nem aquele jogador viciado. Ele já não tem fundos suficientes para continuar jogando. Ele está vendo que ele perdeu muito já, mas ele não consegue parar. Ele não tem mais dinheiro, mas ele continua apostando. É lógico que uma hora essa conta será cobrada. E o sistema se caminha para essa mesma analogia aqui que eu fiz. Vejam o que o sistema aprontou novamente. Eu até fui conferir um vídeo antigo que eu tinha feito, em que eu citei até o filme, aquele Minority Report, em que o sistema se antecipava a crimes que aconteceriam no futuro. Porque o projeto que eu analisei naquele vídeo era esse aqui, que eu tirei um parágrafo para eu não me perder aqui. Era o PL 490/21, que garantia a possibilidade de prisão preventiva por crimes como ameaça, injúria e lesão corporal no contexto familiar, que costumam anteceder o feminicídio. Ou seja, eles estavam querendo prevenir, mas sem tecnologia nenhuma, obviamente, uma possibilidade de feminicídio. Graças, por exemplo, a uma ameaça ou uma injúria. Então, se o homem fizesse uma ameaça ou injúria, ou o sistema interpretasse como ameaça ou injúria, porque vocês sabem que existem denúncias falsas. Então, se a mulher disse que houve uma ameaça, uma injúria, alegou lesão corporal, o PL previa prisão preventiva para prevenir um possível feminicídio. Vejam se tem cabimento isso aí. Quer dizer, imagine você sairmos prendendo
alguém que fez uma injúria a um vizinho, colocar o cara na prisão, o cara que fez a injúria, porque pode ser que esse cara que fez a injúria vá cometer um ato mais perigoso contra o vizinho. Não tem cabimento isso. Mas, em se tratando de violência doméstica contra as mulheres, tudo é possível. Tudo. E não interessa a Constituição Federal. Não interessa Código Penal. Código de Processo Penal. Isso tudo não vale nada. Então, naquele vídeo, eu falei sobre essa antecipação. Seria ridículo. O cara ameaçou, ou a mulher disse que ameaçou, mas isso não significa que o cara vai cometer um feminicídio. Então, agora vejam só o que eles criaram aqui. Comissão aprova projeto que proíbe liberdade provisória para acusados de violência contra a mulher. Quer dizer, o sistema feminista, ele quer prender o homem antecipadamente e depois ele não quer dar a liberdade para o homem. O sistema feminista, ele é um sistema anti-homem. Ele quer ver o homem preso. Se isso aí não é rancor, não é vingança, não é uma ideologia de ódio, então eu não sei mais o que é. O que significa isso? Vamos ler aqui para entendendo. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou proposta que proíbe a concessão de liberdade provisória a pessoas acusadas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Agora nós vamos ver como está funcionando hoje e a alteração que eles querem fazer. Eles querem proibir que se conceda a liberdade provisória. Então, atualmente, durante a audiência de custódia, que é a avaliação que o juiz faz logo à prisão do homem, para se decidir se a pessoa, olha só, eles colocam pessoa. Vejam o ardil. Pessoa. Não é pessoa, é homem. O homem é uma pessoa, mas eles colocam pessoa para dar um ar que valeria para mulheres também. Não, vale só para homens. Então, aqui no lugar de pessoa, é homem. Então, é a avaliação que o juiz faz logo após a prisão para decidir se o homem continua preso ou não. Essa seria a audiência de custódia, que o homem está preso e aí o juiz vai avaliar a sua prisão. Aí existem umas exceções atualmente. O magistrado é obrigado a negar a liberdade provisória se o acusado for reincidente, pertencer à organização criminosa ou portar arma de fogo de uso restrito. Mas agora as mudanças vão além. No seu parecer, a relatora destacou que a mudança é necessária porque as estatísticas mostram uma alta probabilidade do agressor voltar a atacar a vítima se for libertado antes do julgamento. Praticamente um filme de novo. Ela está imaginando que o homem poderá voltar a atacar a mulher. E aí, por isso,
nega-se a liberdade provisória. Então, assim, ó, não existe mais indúbio pró-réu. Na dúvida, pró-réu. Não. Na dúvida, contra o homem. Prisão no homem. Depois, se o homem provar que foi denúncia falsa, se a justiça ver que foi uma denúncia falsa e ele ficou preso injustamente, azar. Foi um homem que ficou preso. Não importa. Não foi uma mulher. Foi um homem. Depois que o cara perdeu o emprego, manchou a reputação, se afastou dos filhos, aí ele foi considerado inocente, cumpriu prisão, mas ninguém é punido. A mulher fica do mesmo jeito e o homem vai ter que suportar essa injustiça como se fosse algo normal. Então vocês vejam que a sociedade e mulheres que estão legislando, elas estão legislando para as próprias mulheres. As mulheres no legislativo ou executivo, legislativo principalmente, e no judiciário, elas trabalham em prol delas mesmas. Para a deputada, continuando aqui, Laura Carneiro, o sistema jurídico precisa de regras específicas e firmes para travar a escalada do feminicídio no país. Escalada do feminicídio. Bom, isso eu já expliquei para vocês, né? Isso é negócio de escalada, de feminicídio. Isso aí é tudo uma narrativa para poder continuar requerendo privilégios. Isso já está explicado. Ela defendeu a aprovação do texto, argumentando que a lei precisa atuar de forma preventiva. Quer dizer, imagine se todos as acusações resultassem em prisões preventivas. Imagine uma briga, uma discussão em que um homem ameaça outro homem. Aí, aquele que ameaçou vai preso, tem uma prisão preventiva, porque ele poderá fazer algo contra o homem. Imagine, isso não é aceito pelas normas jurídicas, porque seria uma coisa que extrapolaria tudo de normal. Não cabe isso. Você tem que averiguar os fatos. Se o cara ameaçou, ele vai ser punido, mas isso não quer dizer que ele vai cumprir o que ele disse. Então é por isso que não é expedido uma prisão preventiva por qualquer ato. Agora, em se tratando de violência contra a mulher, tudo é possível. O que mais virá? Olha o que ela finaliza falando. Ao negar a liberdade provisória, estamos garantindo que a lei está sendo desenhada para proporcionar uma camada adicional de proteção para as mulheres, evitando que elas tenham que enfrentar a constante ameaça de novos episódios de violência enquanto o processo legal está em andamento na justiça. Novamente, o cara vai ficar preso.
E depois do processo ter tramitado, o cara foi considerado inocente. Como é que fica? Foi constatado que a mulher fez uma denúncia falsa por vingança. Como é que fica? Essa mulher vai ser punida? Não. Esse homem será indenizado? Não. Ele terá o seu emprego de volta? Não. Ele terá sua reputação de volta? Não. Se vira. Se vira. Você é homem, se vira. Nós não nos importamos com você. Nós nos importamos só com as mulheres. Então não tem como acreditar num sistema desses aí. Não tem como acreditar que uma sociedade dessa prospere, nem aqui no Brasil, nem na América do Sul, nem na América do Norte, nem na Europa, nem em qualquer lugar em que haja feminismo ou os homens hajam como cavaleiros brancos. Porque às vezes não há muito feminismo em certos países. Porém, os homens são cavaleiros brancos. Eles agem tudo em prol das mulheres. Então, todas essas sociedades estão fadadas ao fracasso. O mundo está fadado ao fracasso. Essa sociedade será destruída e surgirá algo que será uma aberração. A humanidade se tornará alguma coisa distópica. Sabe-se lá o quê? Andrógena, robotizada, pouquíssima população, algo desse naipe. Essa sociedade aqui que está morrendo, essa não volta mais. O sistema ele está caminhando para concretizar isso. As mulheres colaboram da mesma forma. E nós aqui vamos nos prevenir e não vamos entrar nesse jogo. Precisamos nos salvar. Então, é o fim dessa sociedade que nós conhecemos. Quem conseguiu viver ela mais intensamente, muito bom. Quem não conseguiu, não vai ver mais. Era isso aí, pessoal. Mais um projetinho do sistema feminista. Conclusão. O Brasil já é o país mais feminista do mundo. E ainda por cima, pobre. Até mais.